Bom dia, espero que todos vocês estejam bem neste domingo pela manhã. Hoje é o encerramento da nossa série de mensagens no tempo certo. E durante esses últimos domingos, eu tenho certeza que vocês foram impactados pela palavra de Deus. O pastor Matos pregou no primeiro domingo da série sobre um Deus que nunca se atrasa. E semana passada ele pregou sobre o Deus que nunca se esquece. E hoje eu gostaria de pregar sobre o Deus que nunca se engana. Provavelmente você, em algum momento da sua vida, já pensou que Deus possa ter se enganado. Será que isso que eu estou vivendo hoje e agora, realmente era para que eu vivesse ou era para uma outra pessoa viver? Mas eu quero garantir para vocês que Deus nunca se engana. Uma pesquisa saiu semana passada, onde apenas 2 pessoas não se enganaram. Deus e o Carlos Ancelotti por não tirar o Casimiro. Vocês todos se enganaram. No grupo dos pastores, todos se enganaram. Começaram a falar do Casimiro e tudo mais, e logo depois a gente percebe que Deus e o Ancelotti naquela segunda-feira tinham um tempo certo. Não era no meio do primeiro tempo, foi o segundo tempo e a redenção veio. Depois da segunda-feira, apenas Deus não se engana, o Carlos Ancelotti já saiu do esquema. Mas é fato que muitas vezes nós achamos que nós temos a solução para todas as coisas. Às vezes nós achamos que nós conseguimos lidar com algumas coisas melhor do que Deus. E não entendemos o processo de Deus e nós aprendemos sobre isso durante esses domingos. Muitas vezes nós não entendemos todas as coisas por completo. Mas eu queria perguntar para vocês, quantos de vocês, no dia de hoje, sofrem por algum motivo? É uma pergunta que eu faço a vocês, meio que já sabendo a resposta. Eu sei que todos nós, na verdade, todos nós sofremos. Essa é a verdade. Todos sofrem. Depois que o pecado entrou no mundo, depois de Gênesis 3, todos nós sofremos de alguma coisa. No mínimo, todos nós um dia iremos morrer. Essa é uma certeza. Quando o pecado entrou no mundo, ele destruiu todas as coisas. Ele destruiu a natureza sofre. A humanidade sofre. Logo depois que o pecado entrou no mundo, vocês podem até pensar que, nossa, como o nosso mundo está cruel hoje em dia. Logo após o pecado ter entrado no mundo, um irmão matou o outro, por inveja. Então, depois que o pecado entrou no mundo, essa é uma verdade, todos nós sofremos. E a verdade é que nós podemos sofrer nos nossos relacionamentos, sejam relacionamentos familiares, sejam relacionamentos do trabalho, traições que acontecem na família, no trabalho, ou em qualquer outro lugar. Essa pode ser a razão do seu sofrimento hoje. Você sofre por questões de relacionamentos. Pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, avós que não falam com os netos. É fato, depois que o pecado entrou no mundo, todos nós sofremos. Provavelmente aqui nós temos pessoas que estão sofrendo com as suas finanças ou com a sua carreira. Provavelmente algumas coisas saíram do controle. Um emprego que foi perdido e depois dessa perda do emprego, algumas contas que foram se acumulando e você vê perder algumas coisas nesse processo. Então, com certeza, alguém aqui está sofrendo por questões financeiras na sua carreira. Uma resposta que esperava que fosse positiva e de repente vem uma resposta negativa. Tem pessoas sofrendo por questões existenciais. Senhor, qual é o propósito da minha vida? Por que o Senhor me trouxe até aqui? O que eu faço com ela? Eu não sinto que eu sou quem eu realmente sou. Por que eu tenho desejos diferentes do meu coração, daquilo que o Senhor propõe, que é o correto diante da palavra de Deus? São dúvidas que corroem a alma e o coração.
são dúvidas reais. Há aqueles que sofrem por perseguição religiosa. Por você falar que é um cristão que segue a palavra de Deus e segue Jesus Cristo, um sofrimento que vem é só lá. Isso daí é um crente, vai lá na igreja. E aí, num grupo, seja na escola, desde cedo, algumas crianças que têm receio de falarem que creem em Jesus porque não sabem como serão tratadas pelos seus coleguinhas. Às vezes você no seu trabalho, será que se eu falar que eu sou um cristão de fato, eu vou ter calado? Então há pessoas que sofrem por questões de perseguição religiosa. E há pessoas com certeza que sofrem nas áreas físicas e emocionais. Pessoas que estão deprimidas, porque a vida foi mais difícil para algumas delas. Pessoas que estão com uma doença que vai e volta. Pessoas que estão com uma doença que de fato nunca vai embora. O fato é que nós estamos aqui, milhares de pessoas, cada um com as suas demandas. E a palavra de Deus é muito clara a respeito disso. E enquanto a espera é a escola de Deus, ou a escola da fé, eu diria que o sofrimento é o seu laboratório. O laboratório de Deus. Só que diferente de laboratórios que nós conhecemos, com os cientistas, biólogos, os profissionais da saúde que estão lá procurando uma solução, testando suas soluções, seus remédios, primeiro em animais e depois em seres humanos, no laboratório de Deus, há apenas um Senhor que governa aquele laboratório. E naquele laboratório, Ele sabe exatamente quais são os elementos que Ele vai usar na vida de cada um de nós, para que possamos viver para o propósito que Ele estabeleceu nas Escrituras, que é de nos tornar mais parecidos com Ele. Tornar o nosso caráter mais parecido com o caráter de Jesus Cristo. No laboratório de Deus, não existem cobaias. Você não é uma cobaia no laboratório de Deus. Você está passando por algo hoje, saiba, é algo que o Senhor permitiu na sua vida e Ele quer usar isso para te aproximar dEle. Então eu gostaria que você nunca se esquecesse disso, de tudo que aprendeu durante essa série. Nunca se esqueça, Deus nunca se atrasa. Ele tem um tempo certo e determinado para cada coisa, por mais que você não entenda. Deus nunca se esquece. Se de fato é uma promessa de Deus, ela irá se cumprir. Se vocês lembrarem dos heróis da fé em Hebreus 11, muitos deles morreram e não viram o cumprimento da promessa, mas ela se cumpriu. E ela ainda se cumprirá. Ou seja, Deus nunca se atrasa, Deus nunca se esquece. E hoje eu gostaria de falar para vocês que Deus nunca se engana. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 1. Segunda Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz o seguinte: Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar quando outros passarem por aflições. É isso que a palavra tem para nos ensinar hoje, para que você tenha certeza, plena certeza, de que o Senhor, Ele não se engana. E eu gostaria de dar 3 lições a esse respeito, para que saíssemos disso muito fixado nas nossas mentes. Veja, no início ele começa: louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre um Deus que o tem livrado de situações de morte, de aflições tremendas. E Paulo começa a carta aos Coríntios louvando esse Deus. Então, por mais que eu enxergue que as coisas não estão da maneira como gostaria,
eu ainda enxergo um Deus bondoso, um Pai bondoso. Não por acaso, todos os domingos, você chega aqui e você começa esse culto, lembrando através daquele vídeo que há um Pai bondoso que cuida de nós nas nossas aflições. Louvado seja Deus. Ele começa com gratidão. Por que que ele agradece? Ele agradece pelo encorajamento de Deus. O encorajamento ou consolo. No original, você vai ver, nós vamos ver aqui, que a palavra usada, paraclesis, tem o mesmo sentido entre encorajamento e consolo, que vem do verbo paracaléu, que significa chamar para perto. Então, por isso, essa é a primeira lição do Deus que nunca se engana. O nosso Deus está nos chamando para perto. Ele quer nos consolar, Ele quer nos encorajar. Enquanto o consolo é o toque de Deus, porque Ele toca nas nossas feridas. E Ele quer nos consolar, Ele quer acolher a nossa dor. Ou seja, Ele sabe exatamente aquilo que você está passando hoje. Exatamente. Nada o pega de surpresa. Ele sabe exatamente o que você está passando hoje. Ao mesmo tempo, Ele te encoraja. Ele encoraja você a prosseguir. Ele dá direcionamento. O encorajamento de Deus, que nunca se engana, esse encorajamento que nos guia na jornada. Então, quando nós pensamos sobre o tempo e aquilo que Deus está fazendo, às vezes nós esquecemos o que o próprio Deus fez. O próprio Deus, para resolver o problema do nosso sofrimento, Ele entregou o seu próprio Filho. Deus sabe exatamente o que é sofrer. O nosso encorajamento vem de alguém que não poupou o seu Filho para nos resgatar. Veja, enquanto a gente fala sobre o tempo, que na espera nós somos tentados pela ansiedade e perguntar: até quando, Senhor? Até quando? O salmista, em algumas ocasiões, até quando, Senhor? Eu verei os meus inimigos se apossarem das minhas coisas, ou colocar em risco a minha própria vida, até quando, Senhor? E muitas vezes, na questão do sofrimento, nós podemos ser tentados pela amargura. Por quê? Por que comigo? E a palavra de Deus, ela deixa muito claro que Jesus, desde o Antigo Testamento, já era predito a respeito dele. Ele seria um homem de dores. Então nós temos plena certeza e segurança de que, se eu estou passando por algo aqui, Ele não se engana, é porque Ele sabe exatamente o que eu estou passando. Veja que está escrito em Mateus 8,17, diz o seguinte: Ele levou sobre si as nossas enfermidades, removeu as nossas doenças. Deus, Ele passou através de Jesus Cristo, vindo a essa terra, pelos sofrimentos que nós passamos. Jesus viveu como um homem de dores. Nós vemos isso lá desde o Antigo Testamento. Já era falado a respeito dele, o que ele haveria de sofrer. Ele foi incompreendido pela própria família. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Ele chorou diante da morte de um amigo. Sofreu oposição constante das autoridades religiosas. Você percebe que Jesus passou por várias coisas que nós sofremos hoje. Jesus passou por várias situações de dor e sofrimento que se assemelham às dores que nós passamos hoje. Ele se compadece da tua dor. O Deus que nunca se engana está nos chamando para perto. Ele quer passar por isso conosco. Nós passamos por essas lutas e aflições porque decidimos nos rebelar contra Deus. O homem se rebelou contra Deus e não quis obedecer a Deus. E por consequência do pecado, hoje nós sofremos.
Mas apesar de todo esse sofrimento que nós mesmos causamos, Deus decidiu alcançar a cada um de nós. Deus decidiu se achegar a nós. Mesmo sendo Deus, não tomou que ser Deus, era algo a que ele devia se apegar, ele veio habitar entre nós. Filipenses 2 vai falar isso. Ele tomou forma humana para se achegar a nós. Ele está perto e ele está chamando cada um de nós para estarmos perto dele. Essa é a verdade. Ele passou por todas essas coisas e nós podemos confiar em um Deus que sabe exatamente aquilo que nós estamos vivendo. Então, queridos, a cruz não foi um episódio isolado na vida de Jesus, ela foi o clímax de uma vida de entrega e sofrimento. Essa é a verdade. A cruz foi apenas o clímax daquilo que Jesus passou todo o tempo para nos alcançar e cuidar das nossas vidas. Deus está nos chamando para perto, veja, um pouco mais à frente, no capítulo: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. Veja, muitas vezes somos provados além das nossas capacidades de suportar. Às vezes esse texto é um pouco incompreendido, porque, na verdade, as tentações que passamos, Deus não dará uma tentação maior do que a gente possa suportar. Mas essas lutas, muitas vezes, são tão fortes, que Paulo falou assim: eu passei por algo que foi até mesmo além das nossas capacidades de suportarmos. Então, Tozer diz o seguinte, depois dessa parte Tozer diz, né? De fato esperávamos morrer, mas como resultado deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus. O sofrimento que recebemos causa em nós uma completa dependência. Nós começamos a depender de Deus, porque não há nada que possamos fazer que vá resolver os nossos problemas, nós precisamos depender. Então Tozer diz: é duvidoso que Deus possa usar alguém de forma poderosa sem antes quebrantá-lo profundamente. De fato, Deus ele quer nos usar. E para isso, os nossos sofrimentos servem para nos colocar no nosso próprio lugar. Para que possamos entender a sua vontade e depender completamente dele. E entrarmos então na segunda lição. Enquanto Deus quer, o Deus que nunca se engana, ele nos chama para perto. Ao mesmo tempo, ele tem um propósito no nosso sofrimento. Deus, ele transforma em consolo, o nosso consolo em missão. Veja o que ele diz no versículo 4. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Então, muitas vezes, a pergunta não pode parar no porquê. Você pode perguntar a Deus, por quê? Por que está acontecendo assim, agora, dessa maneira? Você pode perguntar. O que você não deve fazer é se rebelar contra esse Deus que nunca se engana, porque ele tem propósitos. E no mínimo você pode saber o para quê. Senhor, eu não sei o porquê estou passando por isso, mas eu sei para quê. Para que eu possa encorajar outros a passar também pelas aflições. Essa frase de C.S. Lewis me pegou há umas 4 semanas atrás. Eu não me considerava uma pessoa tão orgulhosa. Eu sabia que eu era orgulhoso. Mas eu não me considerava uma pessoa que me acha além das outras pessoas. Eu me considerava, eu sou orgulhoso, eu sei, porque a Bíblia me diz. Mas eu não me considero alguém que se ache entre as outras. Inclusive, quando eu prego a vocês, eu não consigo extrair algo novo que já algum pregador muito bom já não tenha falado nesses 2.000 anos de história, mais de 2.000 anos de histórias. E é por isso que a gente cita tantas pessoas que já encontraram com Deus e o Deus da sua palavra, e nós passamos aqui para vocês.
inspirado por vários homens de Deus ao longo da minha trajetória. Eu tenho apenas 37 anos. Aí você pensa, rapaz, 37, o que esse menino sai da vida? De fato, tem tantas coisas que eu não faço ideia. Eu só sei porque me disseram. Eu só sei porque me ensinaram. Então eu não me considerava alguém assim tão orgulhoso. Mas quando eu li essa frase, tudo fez sentido para mim. Porque o orgulho não é pensar muito de si, mas pensar em si o tempo todo. E durante alguns meses da minha vida, diante de um sofrimento presente, eu pensava em mim o tempo todo. E enquanto eu pensava em mim o tempo todo, eu ia envelhecendo por dentro. Eu ia ficando amargo. Por mais que eu não pensasse que eu era superior a alguém, mas eu pensava na minha dor o tempo todo. E tantas vezes não olhei ao meu redor, à minha volta, e olhei as pessoas que estavam passando por problemas muito maiores do que os meus. Por exemplo, todos nós aqui sofremos. Quantos de nós gastamos um tempo orando pelas pessoas da Venezuela essa semana? Todos nós sofremos. É difícil para todos nós. Mas quando nós colocamos as outras pessoas como superiores a nós mesmos, nas nossas preocupações e cuidado, nós estamos cumprindo um propósito que o próprio Deus, que nunca se engana, entrega a cada um de nós. Que essa palavra, que esse texto possa ecoar no seu coração, para que você pense não apenas no seu sofrimento e no consolo que Jesus te dá, mas que você possa pensar no consolo que você pode oferecer para as pessoas à sua volta. Veja o que Bonhoeffer diz no seu livro sobre comunidade. Ele fala: o irmão não substitui a Deus, mas frequentemente é o instrumento pelo qual Deus comunica seu consolo, sua palavra e sua presença. Nós, como igreja, nós como cristãos, nós somos os representantes visíveis do Deus invisível. Tantas vezes, nossos irmãos que sofrem não conseguirão ver a face de Deus, mas verão Deus através da nossa face. Você está disposto a ser um instrumento de Deus na vida dos seus irmãos, amigos que hoje sofrem? Eu creio que como igreja, nós nos encontramos aqui, frequentemente, semanalmente, para que possamos ser a face de Deus na vida dos nossos irmãos. Amém? E ele continua dizendo: a presença física de outro cristão é um dos maiores presentes de Deus. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Apesar do pecado ter corrompido os nossos corações, nós ainda somos imagem e semelhança de Deus. E através da capacitação do Espírito Santo, nós somos esse encontro com Deus que os nossos irmãos precisam. Nós somos o abraço de Deus, nós somos as mãos de Deus, nós somos os pés de Deus, para alcançar as pessoas que sofrem no tempo certo. Porque Deus nunca se engana. Ele tem um propósito para cada um de nós aqui. Cada sofrimento, cada dor que passamos. E você pode até pensar: acho que eu não consigo consolar algumas pessoas porque eu não passei por coisas específicas. A questão não é se você passou por um sofrimento igual, parecido ou específico como aquela pessoa. A questão é se você encontrou e você tem intimidade com Deus. Com esse Deus das Escrituras, com esse Deus que se revela a nós através da sua palavra. Porque quem conhece o Deus de toda consolação sempre terá consolo para compartilhar. A palavra de Deus é rica demais para nos ensinar a viver. Nós não precisamos passar por todas aquelas experiências para que possamos ensinar outros. Nós estamos ensinando aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus constantemente, diariamente, no nosso cotidiano.
nós podemos ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas que estão à nossa volta. E a terceira lição que eu gostaria de falar é que nós podemos descansar. Nós podemos descansar, pois Cristo de fato já venceu. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos... vocês já aprenderam. Vamos descansar. Não importa o que virá, porque Cristo já venceu. Jesus, Deus, Ele está fora da linha do tempo. A nossa vida começa aqui, a nossa vida termina aqui. Deus está aqui olhando para ela por completo. Nada foge ao controle das mãos de Deus. Ele está fora do tempo. Ele sabe o início, o meio e o fim. E nós podemos confiar nesse Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Cristo já venceu. Então a primeira lição era, Ele está nos chamando para perto através do sofrimento. Ele nos quer perto. Vocês se afastaram de mim e agora vocês vão sofrer pela consequência dos seus erros, mas eu quero me aproximar de vocês. Quero me aproximar de vocês. Quero que vocês estejam comigo. E nesse processo, enquanto eu consolo vocês, vocês têm um encontro real comigo, vocês também podem consolar outras pessoas. Porque vocês vão conhecendo a mim cada vez mais, e aí vocês vão conhecer que eu já venci todas as coisas. Cristo já venceu. O ministério da Red Music tocar essa música, eu falei assim, é muito importante cantarmos essa música. Eu quero que a igreja aprenda essa música. E eu quero que ao final da mensagem nós possamos cantar em alto e bom som. Que as lutas que nós enfrentamos, elas já foram vencidas por Jesus. E nós temos que lembrar que nós somos apenas peregrinos, estrangeiros nessa terra, esperando o retorno de Jesus. Enquanto estamos aqui, vamos desfrutar do cuidado de Deus. Veja o que ele diz. Através do sofrimento que Paulo estava passando, de fato esperávamos morrer, mas como resultado deixamos de confiar em nós mesmos. Depositamos a nossa esperança nele. Ele nos livrou e nós então podemos depositar as nossas esperanças nele. Tem um autor que eu gosto demais também, que é o Sproul. E ele diz o seguinte, certa vez: se existe uma única molécula neste universo que esteja fora do controle de Deus, então eu não tenho segurança alguma. Mas se Ele é soberano sobre cada molécula, então o meu sofrimento está sob seu olhar, e Ele não comete erros em seu governo. Deus, Ele está vendo cada molécula. E é por isso que o sofrimento é o laboratório de Deus. Desse Deus perfeito, que sabe exatamente cada elemento que vai usar, na vida de cada um especificamente. Ele sabe até onde Ele vai aquecer os elementos, a pressão que vai sofrer. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Nosso Deus nunca se engana. Nesse processo, nós precisamos aprender a andar perto dEle. Nós precisamos aprender a ter o nosso consolo com uma missão que vai abençoar outras pessoas. E nós precisamos estar tão perto dEle que vamos conseguir enxergar que Ele já venceu sobre todas as coisas. Então nós podemos descansar e confiar no cuidado e consolo de um Deus que nunca se engana. E eu queria contar uma historinha para vocês agora. Em 2013, eu e a minha esposa engravidamos pela primeira vez.
E aquela gravidez foi uma alegria muito grande. Nós nos alegramos e contamos para todo mundo. Fizemos fotos e postamos. E como alguns sabem, eu trabalho também com fotografia, vídeo. E eu preparei todo o meu material e equipamento para a nossa ultrassom, o primeiro ultrassom do nosso filho. E enquanto a gente estava lá naquele ultrassom, eu percebi que a médica estava demorando um pouquinho mais do normal. E eu já tinha tirado a minha câmera, tirado a lente, limpado. E eu fiquei esperando um tempinho, mas eu vi que ela demorava. Então, eu acho que eu fui entendendo. Então, fui guardando a câmera na mochila. E a médica olhou para nós, para mim e para minha esposa. Falou assim, eu sinto muito, mas o seu filho não tem batimento cardíaco. E eu acho que aquela foi uma das experiências mais duras que tivemos juntos, eu e minha esposa, no início do nosso casamento. E eu lembro que a gente voltou para casa em silêncio. Em silêncio. E foi passando o tempo e nós fomos sendo consolados por Deus. Começamos a conhecer histórias de pessoas e pessoas falando assim, Tutuí, pode parecer que não, mas essa perda, ela é bem comum, a primeira gestação e tudo mais. Mas você que está aqui hoje, que perdeu a sua primeira gestação, eu te entendo. Porque apesar de parecer tão comum, o nosso filho já estava nos nossos braços. A partir do momento que nós vimos o teste positivo. Nós já sonhamos com ele, fizemos planos. Então eu entendo a sua dor. Eu entendo a sua dor. Em 2015, a Clarinha nasceu. Nós oramos a Deus. E essa fotinho linda de 2015 foi a Nath que tirou. Esposa do Tiago. Ela deu de presente para nós. A Clarinha nasceu. Nós escutamos o coraçãozinho, era nosso grande medo do ultrassom. No processo tivemos algumas preocupações, mas tudo correu bem. Até que chegou 2016. A Dani não sabe, mas eu amo essa foto. Não falei para ela, simplesmente peguei. 2016, nós estávamos esperando um outro filho. E como aconteceu da primeira vez, de não escutar o coraçãozinho, tudo aquilo que a gente queria era escutar o coração. Então nós fomos para o ultrassom e nós escutamos o coração. Nós, obrigado, Senhor. Escutamos o coração. Só que na ultrassom de 13 semanas, nós também fomos empolgados. E a médica falou assim, eu preciso fazer um exame um pouco mais detalhado. Você pode se preparar? E naquele momento eu já fiquei preocupado de novo. E de fato a médica falou o seguinte, olha queridos, o filho de vocês está com 6 marcadores de risco. Ele tem marcadores no coração, marcadores motores. Vocês vão precisar pesquisar mais, mas algo não está bem. E nós pesquisamos. Fizemos um exame chamado amniocentese para saber o que estava acontecendo com o nosso filho. E nesse exame, o médico, ele explicou tudo, como acontece a concepção e tudo mais, as porcentagens de sucesso ou não. E ele falou assim, olha, geralmente 98% acontece dessa forma. Aquela porcentagem de 1%, tanto, é o que a natureza se encarrega de fazer o aborto e tudo mais. Mas ele estava conversando com a gente, ele foi dando um pouco mais de pista, como sugerindo que nós abortássemos o nosso filho. E ele falou palavras duras, ele falou assim, o seu filho está bom ou ele está ruim? Eu falei assim, ele está ruim. Você sabia que se a gente resolver isso, às vezes um leito de hospital que vai receber o seu filho para viver durante horas ou um mês pode salvar tantas crianças? Naquele momento, eu estava tão anestesiado
que eu não voei em cima dele. Porque ele estava falando assim, você não quer matar seu filho para salvar outros? E eu falei, doutor, deixa eu explicar para o senhor uma coisa. Eu não sei o porquê é o meu filho, mas eu sei exatamente o que está acontecendo. O pecado entrou no mundo, doutor. Eu creio que Deus criou um mundo perfeito, sem dores, sem sofrimento. Mas o pecado entrou no mundo, doutor. O meu filho está sofrendo por causa do pecado. E é por isso que as crianças que nascem com alguma coisa, elas, infelizmente, é o fruto do pecado, que assola a natureza e todo mundo. Então eu não sei porque é o meu filho, mas eu sei que isso é fruto do pecado. E como você disse, a natureza se encarrega de muitas coisas. Na verdade, o meu Deus se encarrega de muitas coisas. E não vou ser eu a tirar a vida do meu filho. E ele falou o seguinte, não estou falando isso. É que veio um outro pastor aqui. E ele falou para mim, não, doutor, pode tirar. Tem coisas que Deus resolve lá no céu e coisas que a gente resolve aqui na terra. Pode tirar. E eu pude falar para o doutor o seguinte, falei, doutor, eu não conheço esse pastor. Eu acho que ele errou. Mas eu sei que se ele for um pastor, de fato, que vai ter um encontro com a Bíblia dele, em algum momento, ele vai se arrepender. E ele vai buscar Deus. E Deus vai perdoá-lo. E eu oro por isso. Para que ele possa dizer que está em paz. Vamos deixar assim. Então fizemos o exame do nosso filho depois de alguns meses e voltamos até lá. E ele falou que nós teríamos um menino, o Felipe. E nós celebramos, apesar de não saber se o Lipe sobreviveria, se ele viveria horas, dias ou um mês. E eu amo essa foto porque a Dani está abraçando nela a Clara e o Lipe, que estava na sua barriga. E essa foto é de novembro, do começo de novembro. E no final de novembro, não sei exatamente no final de novembro ou início de dezembro, o Lipe nos deixou. A Dani precisou fazer o parto do Lipe já falecido. Eu lembro de ter mandado mensagem para minha mãe. Mãe, o Lipe foi. E a minha mãe está aqui hoje. Então, esse sofrimento, ele aconteceu e ele foi muito intenso. E eu também nunca esqueço das palavras da Dani, falando, amor, eu tenho uma saudade estranha desses dias, porque é um sentimento agridoce. Eu tenho saudade de quão perto eu estava de Deus nesse tempo. Eu tenho saudade de me encontrar mais com Deus nesse tempo. O sofrimento era real, mas a presença de Deus era maior ainda. Você sabe, a minha esposa sempre fala, amor, você levou lenço? E eu sempre esqueço. Como se eu não soubesse que eu choro por qualquer coisa. Ainda mais por algo assim. Obrigado. Então, foi o tempo passando e nós ficamos com muito medo de tentar uma nova gravidez por questão, será que nós teremos condições de fato? E aí, em 2018, o Léo nasceu. Ele está meio desconfiado aí. Ele não sabe se aquele negocinho na roupa da irmã dele é uma barata ou não. Eu também só vi agora. E o Leozinho nasceu e ele completou a nossa família em si. E tem sido uma alegria viver com eles. E o que é engraçado é que dessa história, em 2019, quase 3 anos depois do que aconteceu com o Lipe, eu escrevi um texto na internet e um amigo meu, em 2019, mandou uma mensagem. Essa época de Facebook, Instagram, você encontra umas pessoas que você nunca mais viu, mas de repente apareceu lá de volta.
E esse era um amigo meu que estudou comigo na 4ª série. E depois mudou de cidade e a gente nunca mais se viu. E eu vi um post dele, que ele estava com um filhinho, e eu falei assim, cara, parabéns pela sua filhinha e tudo mais. E ele me respondeu assim, em 2019. Valeu, Lucas. Ano passado, a Rejane, minha esposa, teve um aborto. E eu lembrei de um texto muito bonito e de muita fé que você postou um tempo atrás no Facebook. Juro para você que foi graças a esse testemunho seu e a Deus que segui em frente. 2 meses depois, a Maria Luísa estava a caminho. Parabéns pela sua família também, que é linda demais. Você nem sabe, você nem tem ideia do que Deus pode fazer com o seu sofrimento. Podia ser que o Cauê nunca mais tivesse me mandado essa mensagem. Mas Deus nunca se engana. E a palavra é tão clara, dizendo que nós somos peças de uma história muito maior do que as nossas próprias vidas. Então, no tempo certo, o Senhor está agindo em cada um de nós. E hoje nós estamos aqui na rede. Eu, a Dani e os meus 2 filhos na terra. Enquanto nós temos 4 filhos. 2 na terra e 2 nos céus. Talvez essa história possa se assemelhar um pouquinho com a sua. Talvez ela não seja nada parecido com aquilo que você está vivendo. Mas é que o Deus que me consola é o mesmo Deus que pode te consolar. E a minha história é apenas uma dentre as milhares de histórias de Deus que estão aqui. As histórias de vocês, que Ele quer usar para a sua glória, no seu tempo, no momento exato. E os sofrimentos para mim funcionam meio assim. Eu gosto de cantar, né? E eu separei uma música para cantar agora, porque quando nós soubemos do Lipe, eu fiz uma música antes dele partir. E era uma música que, de fato, de desespero a Deus. E depois que ele partiu e Deus deu a solução, eu fiz uma segunda música. E é a música que eu quero cantar para vocês agora. Que ela possa fazer sentido para vocês também. Seja uma espécie de consolo e oração. Quando não há motivos para sorrir, quando não há dizeres para expressar, quando não há ou parece não haver razões para esperar em ti. E quando não há certezas no amanhã, quando não há firmeza ou caminhar, quando não há ou parece não haver alguém que possa nos socorrer, eu vou lembrar que não há casos
sorte lhe pedirei. Carrega-me em suas mãos, vou me lançar, confiar nos seus planos, pois se eu te amo, cooperam para o meu bem. Quando não há certezas no amanhã, quando não há firmeza ao caminhar, quando não há ou parece não haver alguém que possa nos socorrer, eu vou lembrar que não há acaso ou sorte, te pedirei. Carrega-me em suas mãos, vou me lançar, confiar nos teus planos, pois se eu te amo, cooperam para o meu bem. Eu vou lembrar que não há acaso ou sorte, lhe pedirei. Carrega-me em suas mãos, vou me lançar, confiar nos teus planos, pois se eu te amo, cooperam para o meu bem. Cooperam para o meu bem. Obrigado. Que sofrimento. Nos momentos de angústia, de lutas, das dores, é que Deus usa para me dar algumas músicas. E eu também não sei o que ela pode fazer na vida das pessoas, e é por isso que de vez em quando eu compartilho elas por aí. E alguns amigos também já mandaram mensagem: cara, essa sua música, ela foi bênção na minha vida. Às vezes eu penso assim, eu não vou cantar, porque eu vou falar, vou pregar e talvez faça uma bagunça. Mas eu achei que eu deveria cantá-la para que você pudesse lembrar que não há acaso, não há sorte. Há um Deus que nunca se engana. E nós aprendemos isso na sua palavra, que é o texto dessa música. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, que são chamados de acordo com o seu propósito. Tantas vezes nos fazer o bem é nos fazer úteis no seu reino que precisa consolar outras pessoas. Na carta aos Coríntios, Paulo vai continuando a ensinar, e ele fala sobre essas lutas que nós passamos, as perseguições que ele passava por causa da fé, e ele fala: tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus receberá cada vez mais glória. É por isso. Deus, Ele sabe exatamente o seu sofrimento, mas Ele te chama para andar ao seu lado. E Ele quer te usar na vida das outras pessoas, fazendo o teu consolo e encorajamento. Ser consolo e encorajamento para as outras pessoas, porque haverá ações de graças diante disso. E aí nós vamos nos lembrar, portanto, diante de todas essas coisas, essa palavra, portanto, ela nos diz o quê? Que é muito importante isso que nós vimos antes no texto. Já que isso rende ações de graças e glórias, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão.
mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. Esse tempo é um tempo que apenas está preparando as nossas vidas para o melhor que temos. Então, mais importante do que chegar ao destino é descobrir quem sustenta você durante toda a caminhada. Muito mais importante. É saber e poder caminhar com Deus durante essa caminhada. O que a minha esposa falou, uma saudade estranha. Tem uma música que também fez parte da nossa caminhada, A Partida e o Norte, de Estevão Queiroga. Ele fala assim: o fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Tiago fala sobre isso. Tende por motivo de grande alegria o passares por diversas provações, porque ela vai fortalecer a sua fé. Então, queridos, para refletir e praticar. Mesmo na sua dor, lembre, Ele está agindo, chamando você para perto e consolando seu coração. Ele sabe exatamente o que você está passando. Olhe à sua volta e perceba como o consolo que Jesus oferece a você pode alcançar outras pessoas. Lembre de lutar contra um coração orgulhoso que pensa em si o tempo inteiro. E comece a enxergar como Jesus nos ensina a sua volta, a nossa volta. Há pessoas que precisam do nosso consolo. Há pessoas que precisam ver a face de Deus nas nossas faces. Deposite toda a sua esperança naquele que já garantiu a nossa vitória final em todas as batalhas, do presente e do futuro. Então, uma recapitulação muito rápida. Deus nunca se atrasa. Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Deus nunca se esquece. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus nunca se engana. Ele sabe exatamente o que você está passando no dia de hoje. E no laboratório do sofrimento, Ele é perfeito. Ele sabe exatamente tudo o que você precisa. Não há cobaias no laboratório de Deus. Você não está em teste, como se Ele não soubesse o que está fazendo. Ele sabe exatamente o que Ele quer produzir nas nossas vidas. Lembre que Ele está perto. Ele quer usar você, o seu consolo e encorajamento como missão. E Ele quer que você descanse na esperança. Porque nós lutamos batalhas que Deus já... Vou falar de novo para vocês fazerem com mais punch assim. Nós lutamos batalhas que Deus já... Só mais uma vez. Nós lutamos batalhas que Jesus já... Amém. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã. Pela certeza que temos de que o Senhor nunca se engana. E aquilo que nós estamos vivendo hoje, passando hoje, está no Teu agir. Obrigado porque o Senhor nos chama para perto. Obrigado porque o Senhor é o consolo presente na hora da angústia. Obrigado porque, mesmo tão pequenos e falhos, o Senhor nos deixa compartilhar do Seu reino e do Teu ministério, consolando e encorajando outros. E obrigado, porque temos certeza que como o Senhor cuida de cada molécula, o Senhor sabe cada fio dos nossos cabelos, o Senhor conhece cada um dos nossos dias. E o Senhor já venceu. Podemos confiar que no tempo certo nós nos encontraremos contigo. E durante a caminhada,
mas importa estarmos ao teu lado. Sem ir para a esquerda ou à direita, mas caminhar contigo, sem nos desviar. Porque o Senhor estará conosco até o fim dos tempos. Em nome de Jesus. Amém.